E aí, será que legalizar a maconha vai acabar de fato com o tráfico, com a criminalidade, vai aumentar a renda, o Brasil vai ficar rico vendendo maconha mesmo? Olá, eu sou o Ícaro. E eu sou a Lana. E você já parou para pensar sobre legalização da maconha? Existe um estudo que mostra que 36 países aproximadamente fizeram a liberação da maconha. E uma das mudanças que aconteceram depois que a maconha foi liberada foi justamente o contrário daquilo que é falado aqui no Brasil, que é o aumento da população carcerária. Então, talvez aí essa ideia da maconha aí a gente precisa investigar mais. Bom, também é fato que o cigarro no Brasil, ele durante muito tempo teve essa ideia assim de não, olha, o cigarro é uma droga legalizada, então ela não deve ter tráfico, né? Tava levando cigarro pra onde? Pra casa, vamos fumar. Era do meu consumo. Mas peraí, tudo aquilo que tá dentro do carro pro teu consumo? É, pro resto da vida, né? Só que exatamente o contrário. No Brasil nós temos um grande tráfico de cigarros e se estima aí que é 1 em cada 3 cigarros, um deles é traficado. Então, talvez aí o fato de ter a droga legal não significa que ela não é mais traficada. Até porque tráfico continua não pagando impostos, continua não precisando passar por algumas regras que uma droga legalizada precisaria passar e ela vai continuar sendo mais barata. Se a maconha fosse liberada no Brasil, quem queria vender? Como que isso tudo iria funcionar? É muito provável que os traficantes, que querendo ou não hoje tem muita força no nosso país, ainda iam continuar tendo o monopólio, vamos dizer assim, de venda da maconha. O que não resolveria em nada na questão da economia, o que não resolveria em nada na questão de geração de emprego, por exemplo. Uma outra coisa que a gente escuta falar muito é que maconha precisa ser liberada porque maconha é medicinal. E tem a ideia aí que o cara fumou a maconha e ele ficou melhor. Então, o cara ele tem a epilepsia, ele fumou um baseado, ficou tranquilão, ficou de boa, não teve mais convulsão. Então tem até algumas coisas aí na internet que a gente pode dar uma olhada. Como que a gente pode pensar sobre essa questão da legalização medicinal aí? A parada toda em volta disso é que galera acha que então eu tô tendo problema com convulsão, né? Que é isso que a ciência tem mostrado muito avanço com a ajuda de algumas substâncias que existem na maconha. Então, eu vou fumar um baseadinho e vai ficar tudo certo. Só que não é bem assim que a coisa funciona. A maconha tem mais de 400 substâncias diferentes, né? Dessas 400, a gente tem 2 que se destacam, que são o tetrahidrocannabinol, o THC, e os canabinoides. O grande responsável aí por fazer a maconha se tornar conhecida como uma planta medicinal é o canabidiol, que é um tipo de canabinoide. Mas a gente tem mais de 400 substâncias. A gente está falando de uma que é medicinal. E aí é bem importante a gente frisar. Se eu tô falando de uma, eu tô falando o quê? Liberar a maconha medicinal, e não existem muitas pessoas que vão ser contrárias, até porque, na verdade, isso é uma coisa boa. A gente tá falando o quê? Medicinal. Eu tô pegando um canabidiol, tô isolando ele, e ele não vai dar barato em ninguém, o fato dele ser consumido não gera brisa em ninguém vai ficar doidão por consumir aquilo. É como outra droga que a gente é vendido, como qualquer fármaco, e aí vai fazer bem pra gente. Então, é perigoso você confundir liberação medicinal com liberação de fumar maconha. Na medicinal, a planta iria para laboratório, lá em laboratório você separa todas as substâncias e você utiliza só aquela única que é a que faz bem, que é a tal da substância medicinal, né? Sendo que se o canabinoide hoje ele é a principal substância responsável por essa fama da maconha ser medicinal, contrário disso, o THC é a principal substância que tem causado grande problema aí com a população que faz uso da maconha. E já vamos emendar nessa daí, quando a gente fala de THC e consumo de maconha, a gente tá falando de redução do QI. Então a gente está falando de pessoas que consomem maconha têm até 5 pontos na redução do seu QI. Significa perda de inteligência mesmo, assim. Tem alguns estudos que têm mostrado uma possibilidade, um aumento de até 300 vezes mais a possibilidade da pessoa ter esquizofrenia. E também uma quantidade maior, uma prevalência muito maior da pessoa desenvolver transtornos de humor como depressão e bipolaridade. Então, bom,
pra gente fazer um fecha desse vídeo, se você já tem um transtorno de humor, se a pessoa vai fazer o consumo de maconha, isso pode agravar em muito, pensando assim na questão. Pode desenvolver uma esquizofrenia, tem uma grande chance de acontecer isso daí. A gente tem alguns autores, inclusive, que defendem e que falam que liberar a maconha hoje no Brasil é fazer uma produção de esquizofrênicos. Pensar um pouquinho sobre isso, né? E tem aquela ideia da vaca, né? Tu quer contar? Então, tem um exemplo que a gente gosta muito, que liberar a maconha, a gente pode pensar mais ou menos como colocar uma vaca na sala. Vamos tentar imaginar isso. Por quê? A vaca é boa. A vaca produz leite, do leite a gente faz queijo, a vaca dá carne, né? A vaca tem muita coisa boa. Mas não é porque a vaca tem alguns aspectos positivos que a gente vai colocar uma vaca no meio da sala. Se fizer isso, o que vai acontecer? Cagada, provavelmente. Vai dar uma cagada grande. Ela vai sujar a sala. No meio da noite, você tá lá dormindo, ela vai começar a mugir, né? É mugir que fala? Acho que é. A vaca vai começar a fazer todos aqueles barulhos estranhos no meio da sala. E aí, por isso você vai, então, trazer a vaca pra dentro de casa? A gente tem que começar a pensar um pouquinho nesse sentido com relação à maconha. Ela tem uma substância que é boa. E aí, por isso, a gente vai liberar, abrir as portas e achar que tá tudo certo, todo mundo pode usar e vai ficar tudo legal? Vamos pensar um pouquinho. Lembrando, né? Uma vez que legalizou, não se volta atrás. Legalização é uma coisa que não tem volta. Então não dá pra arriscar a legalização. Legalizou, acabou, tu não volta atrás. Agora é proibido, agora não pode mais. É bem complicado. Acabou. E no Brasil ela é proibida pra todas as pessoas, não é só menor de idade não, ela continua sendo proibida e maconha em nenhuma idade vai ser benéfico para as pessoas. Então esse foi o nosso vídeo aí sobre legalização na maconha. Se você gostou, curte, compartilha e aumenta aí esse debate aí sobre a legalização com as pessoas, enviando para os seus amigos. E se você ainda tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail pra gente, quiser conversar um pouco mais sobre o assunto, a gente responde, viu?